O nosso quarto módulo se chama Descomplicando a Constelação. E nele eu vou falar um pouco sobre as várias denominações que esse trabalho tem e que às vezes causam uma certa confusão, né? Umas chamam de constelação sistêmica, algumas pessoas, outras pessoas chamam de constelação familiar, outras chamam de constelação sistêmica familiar, outras chamam de familiar sistêmica, outras chamam de constelação organizacional, direito sistêmico, pedagogia sistêmica e por aí vai. Então são muitas denominações e acaba fazendo, como eu falei, uma certa confusão. O certo é que a constelação sistêmica é uma espécie do gênero da abordagem sistêmica. A constelação, ela é um ramo da abordagem sistêmica. Não existe só a constelação como abordagem sistêmica. Existem outras abordagens que são sistêmicas e que não é só a constelação, tá? Então, quando a gente fala assim, constelação sistêmica, a gente está falando de uma forma ampla e até redundante, porque toda constelação é sistêmica. Mas nem toda constelação, por exemplo, é familiar. Existem as chamadas constelações organizacionais. E qual é a diferença? A constelação familiar é uma abordagem sistêmica para olhar questões familiares, do sistema familiar, seja do sistema de origem, da família de origem, melhor falando, que são os nossos pais, nossos avós, nossos tios-avós, nossos irmãos, seja da família atual, que é o nosso casamento, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos netos e por aí vai, daí para frente. E aí tem a constelação organizacional. A constelação organizacional, ela visa olhar para as questões das organizações, seja empresas, seja o próprio judiciário, seja dentro das escolas, seja as igrejas, né? A questão das igrejas e por aí vai. Então, a constelação familiar e a organizacional, elas se diferem sim, tá? E dentro da constelação organizacional, justamente estão os sub-ramos, que é o direito sistêmico, a pedagogia sistêmica. Hoje já existe o marketing sistêmico, a administração sistêmica e por aí vai. Eu penso que essa é uma abordagem que vai cada vez mais expandir a sua atuação e o seu alcance. Então, por exemplo, o direito sistêmico. O direito sistêmico, como eu falei no módulo lá atrás, é o direito se utilizando dos princípios e da própria forma, da própria constelação, da própria abordagem da constelação para ajudar a dirimir os litígios, a ajudar a solucionar as questões que estão no âmbito do judiciário. Então, às vezes, um processo que se arrasta há anos, um processo de divórcio, ou um processo de inventário, um processo de partilha, ou um processo de falência mesmo, processos criminais com menores infratores, violência doméstica. Ixi, dá para utilizar tanta coisa. Então, em processos, às vezes que se arrastam há anos, com uma constelação a gente consegue olhar o que está por detrás daquilo. E aí aquele processo começa milagrosamente, magicamente, a caminhar com muito mais fluidez e com muito mais rapidez. Porque às vezes o conflito, às vezes não, eu diria que 99% das vezes, aquele conflito que eu estou tendo com aquela pessoa, ela é só um pano de fundo para algo maior, muito maior. Pano de fundo não, pano de frente, né? O pano de fundo é que é algo muito maior, né? Então, como eu falei também, como eu dei um exemplo no módulo anterior, às vezes a pessoa quer se separar gostando muito do parceiro ou da parceira, mas ele vem de uma família onde as separações são recorrentes. E aí, para ser leal e para mostrar que ele também quer e precisa fazer parte daquele sistema de origem, ele também se separa, para ele ficar bem com os seus antepassados. Só que os antepassados não pedem isso para a gente, nenhum antepassado pede para a gente se separar, para ficar de bem com eles, para ficar pertencente àquele grupo. Então, numa constelação, quando se olha isso, aquele homem ou aquela mulher pode se liberar, pode não, se libera para viver a sua própria vida, ter o seu próprio destino, fazendo diferente dos que vieram antes. E isso dá força. Então imagina,
Se você olhar isso numa constelação, capaz até de reverter o próprio processo de divórcio, como já aconteceu. Aqui no Brasil nós temos um juiz que foi precursor, digamos assim, com essa ferramenta, foi inclusive ele que criou essa expressão direito sistêmico, que é o Sam Storch. É um juiz que é vinculado ao Tribunal da Bahia, ele é paulista, mas ele atua no Tribunal da Bahia. Então ele já fez N workshops, já fez N intervenções nos processos, atuando como facilitador, e ele viu a melhora significativa ou mesmo a solução de conflitos que se estendiam há anos ou que pareciam muito difíceis de resolver. Ele viu resolvendo de uma maneira muito leve, muito simples, utilizando essa abordagem antes de dar a sentença, enfim, em vários momentos do processo. De toda sorte, claro que isso é algo opcional, né? Infelizmente, apesar de já estar sendo utilizado em alguns tribunais, na Bahia, em Goiás, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, salvo engano, Rondônia, mas a constelação ainda é vista, essa abordagem ainda é vista com muita reticência, né? E eu até entendo, de certa forma, fazendo um parênteses aqui, porque muitas pessoas têm resistência quando ouvem a palavra terapia, que é como muitas pessoas se referem a essa abordagem, né? A constelação é uma terapia. Então, esse é um dos motivos, inclusive, que eu não gosto de usar o termo terapia para constelação, porque eu acho que limita muito a constelação. Mas, enfim. Então, muitas pessoas do judiciário ainda têm uma reticência, né, sobre o uso dessa abordagem, porque elas enxergam isso como uma invasão, enfim. E tem muitas pessoas que não podem nem ouvir o nome terapia, que já acham que é coisa de doido e saem correndo. Enfim, o certo é que de mais longe a gente já veio, eu acho que mais longe a gente pode ir, quem sabe com o tempo, futuramente, isso seja a regra e não uma exceção.